Muito bem, que alegria estarmos juntos mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor. Ele é digno, como acabamos de cantar. Nós estamos numa série de mensagens com o título Encontros com Jesus. Nos evangelhos, as pessoas que se encontraram com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Para melhor, foram impactados pela presença do Senhor Jesus. E hoje, pelo poder do Espírito Santo de Deus, você pode ter o seu encontro com Jesus. E você pode ter a sua vida transformada e impactada pelo seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu confesso para você que eu fico encantado ao ler o Evangelho de Cristo. É extraordinário a mistura misteriosa, linda, de uma simplicidade com uma profundidade. Qualquer pessoa tem capacidade para compreender a mensagem de Jesus. Ninguém será privado de entrar no céu por não poder compreender a voz do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo ela é tão profunda que os sábios, sem a ajuda do Santo Espírito de Deus, não podem compreender a mensagem de Jesus, tamanha a sua profundidade. E o mais interessante é que a profundidade da mensagem do Evangelho em nada altera a sua simplicidade, e a simplicidade da mensagem do Evangelho em nada interfere na sua profundidade. Essa mistura linda do Evangelho é algo de fato extraordinário. Eu quero convidar você para irmos ao texto, Mateus capítulo 9, os primeiros 6 versículos, eu leio assim para você. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se e ande, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Preciosa mensagem do Senhor Jesus para os nossos corações. Interessante que, ao olhar para o início dessa narrativa, logo no verso 2, nós encontramos alguns homens que provavelmente eram amigos, ou tinham algum laço de amizade ou parentesco, talvez, com aquele paralítico. E a Bíblia relata que esses homens trouxeram o paralítico até o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo não a fé do paralítico, mas a fé daqueles homens, Jesus olhou para o paralítico e disse: os seus pecados estão perdoados. Se você for um pouquinho para frente no Evangelho de Marcos, que traz o mesmo relato, Marcos capítulo 2, você vai ver que aí Marcos vai colocar alguns detalhes interessantes nessa história. Ele vai dizer que haviam 4 homens, e que Jesus havia entrado em uma casa em Cafarnaum, e ali ao redor de Jesus as pessoas foram se aglomerando, e até na porta, e eu creio que até do lado de fora, de maneira que ninguém podia entrar por aquela porta, não havia possibilidade, muita gente ao redor. E Marcos diz que Jesus pregava a palavra naquela casa. E aí Marcos fala desses 4 homens que trazia em uma maca esse paralítico, e eu imagino que eles olhavam
pela porta, queriam entrar, queriam colocar esse paralítico na presença de Jesus, diante de Jesus, reconhecendo que Jesus tinha poder para fazer um milagre na vida do paralítico, mas eles não podiam pela porta, eles tentaram talvez pelas janelas, mas também não podiam, e o que eles fizeram, segundo o relato de Marcos, eles subiram no telhado, e eles tiraram algumas telhas, eles certamente danificaram aquele telhado, e eles colocaram aquele paralítico na presença de Jesus. E em Marcos, no relato de Marcos, a mesma fala de Jesus, a mesma fala, Jesus vendo a fé daqueles que traziam um paralítico. A Bíblia não fala que Jesus estava contemplando a fé do paralítico, mas a fé daqueles que estavam trazendo o paralítico. Esta é uma lição profunda, extraordinária para mim, para você. Sabe aquela pessoa que você está tentando colocar na presença do Senhor Jesus? Sabe aquela pessoa que você está tentando conduzir à presença do Senhor Jesus? Talvez você, mãe e pai, esteja orando por um filho para que ele esteja na presença do Senhor Jesus. Talvez você esteja orando por um amigo para que ele esteja na presença do Senhor Jesus. E aí aconteça o milagre da salvação, o milagre do perdão dos pecados, o milagre da restauração do casamento, da família. Você está colocando essa pessoa, tentando há anos colocar essa pessoa na presença do Senhor. Aqui tem uma palavra de ânimo para mim e para você que está nessa jornada, tentando colocar alguém na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus contemplou a fé dos 4 homens que traziam o paralítico, da mesma maneira que o Senhor Jesus vai olhar para a sua fé, Ele vai contemplar a sua fé, você que está conduzindo alguém à presença do Senhor Jesus. E a minha palavra para você nesta noite: não desista de conduzir essa pessoa ao Senhor Jesus. Não desista. Aqueles homens, segundo o relato de Marcos, eles romperam várias barreiras sociais, barreiras físicas. Imagine 4 homens subindo em um telhado, não é uma coisa tão aceitável assim, mas eles não estavam se importando com isso. Havia barreira física, eles moveram a barreira física que era o telhado, mas eles colocaram aquele paralítico na presença do Senhor Jesus, e aquele homem foi contemplado pelo poder de Deus. Não desista de quem você deseja colocar na presença do Senhor Jesus. Vença as barreiras sociais, barreiras espirituais, barreiras físicas. Persista, porque Jesus está vendo a sua fé. Mãe, você que está orando por esse filho, você que está orando por esse marido que não conhece a Jesus, você que está intercedendo por um amigo que não conhece a Jesus, tentando colocá-lo na presença do Senhor, persista, insista, vença todas as barreiras, porque a sua fé está sendo contemplada pelo Senhor Jesus. E segundo o relato bíblico, Jesus viu a fé daqueles homens, e por ver a fé daqueles homens, Jesus olhou para o paralítico e disse: os teus pecados estão perdoados. A primeira grande lição que aprendemos nesse encontro de Jesus com o paralítico. Depois, avançando um pouquinho, no verso 4, nós lemos assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, e ali estavam os chamados doutores da lei, aqueles que eram legalistas. Eles eram apegados demasiadamente à letra da lei, e eles viviam distantes de Deus, mas apegados à lei. Todas as vezes que Jesus resolve fazer alguma coisa, aparecem os doutores da lei. Aparecem aqueles legalistas que dizem que algo está errado, não é possível que Jesus esteja fazendo isso, e eles estavam então pensando. Olha a expressão do evangelista Marcos, verso 3, diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, ou seja, eles estavam em pensamento, e a Bíblia diz, conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes. A outra coisa preciosa que eu vejo nesse texto é que Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece a mim e a você em profundidade. Se você olhar para o Salmo 139, você
vai ler assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos diante de Ti, antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e por frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Se subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o que você fala, mesmo antes de você falar. Deus conhece as suas ações, conhece as suas motivações. As pessoas que estão ao seu redor conhecem um pouco das suas ações, mas não sabe que motivações você tem para essas ações. O Senhor Jesus, Ele conhece a mais íntima motivação que te leva a cada ação diante da vida. Ele conhece tudo que você faz em público, Ele conhece tudo que você faz em privado, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo, exatamente tudo sobre você e, mesmo assim, Ele continua te amando. Tudo que você fizer de ruim não vai diminuir em nada o amor que Deus tem ou sente por você. Por mais que você faça tudo de bom, isso não vai fazer com que Deus ame mais você, porque o amor de Deus por você, ele é incondicional, ele não depende do que você faz, ele é simplesmente um amor ágape, o amor incondicional de Deus por você. Ele sabe tudo de você e mesmo assim continua amando você. Hebreus capítulo 5, verso 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está encoberto, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus sabe tudo sobre você e mesmo assim Ele continua amando você. Se a pessoa mais íntima que você conhece soubesse tudo sobre você, talvez ela não gostaria de você como gosta. Talvez ela não amasse você como ama. Mas Jesus sabe absolutamente tudo e continua amando você. Em seguida, o Senhor Jesus, ele conversa com os doutores da lei, né? Conhecendo a intimidade deles, os pensamentos dele, e logo em seguida Jesus se dirige ao paralítico no capítulo 7, do capítulo 6 ainda, e dá 3 ordens ao paralítico, e aí nós entendemos que o milagre do Senhor Jesus acontece porque esse homem que estava paralítico, sem mobilidade, resolveu obedecer às ordens do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz assim: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. 3 ordens do Senhor Jesus. Levante-se. Você que está prostrado e deseja ver a ação de Deus na sua vida, a ordem de Jesus é: levante-se. Você que está acomodado numa situação, você que está se queixando da sua vida profissional e acomodado na sua vida profissional, você não quer avançar, você não quer estudar, você não quer expandir. Se você quer ver um milagre do Senhor Jesus na sua vida profissional, a ordem dele para você nesta hora é: levante-se da sua vida cômoda. Vamos agitar um pouquinho aí, vamos, levante-se. Muitas vezes nós não conhecemos o poder do Senhor Jesus, muitas vezes nós não permitimos que o poder alcance as nossas vidas e faça mudanças extraordinárias, simplesmente porque nós estamos prostrados, acomodados e não queremos nos aventurar nas águas agitadas da vida, preferimos ficar na falsa paz da acomodação, que navegar nas águas agitadas que produzem
produzem angústias e ansiedades. A palavra do Senhor Jesus, para mim, para você, para aquele paralítico, para nós que queremos ver o seu poder, que queremos ver o seu milagre, é: levante-se. Muitas pessoas se acostumam com a igreja, sabia disso? Muitas pessoas há 10 anos, há 20 anos, vêm para a igreja e voltam para casa, ouvem o louvor, o momento de adoração, ouve a palavra, volta para casa e passam 5 anos da mesma maneira, 10 anos da mesma maneira, 20 anos da mesma maneira, 30 anos do mesmo jeito. Não existe mudança, não existe transformação. Essas pessoas já se acostumaram a vir à igreja. A igreja não é um lugar para acostumar-se, a igreja é um lugar para transformar-se a cada dia pelo poder do Evangelho de Cristo, entrando pelos nossos ouvidos, na nossa alma, no nosso coração. Nós precisamos processar mudanças, transformações no dia a dia, à medida que vamos ouvindo a voz de Deus falar ao nosso coração. Nós precisamos produzir mudanças. Pessoas que há 20 anos não produzem frutos para o reino de Deus, pessoas que há 20, há 30 anos não produzem absolutamente nada para o reino de Deus, pessoas que há 20, 30 anos vivem nos mesmos conflitos conjugais, na mesma miséria financeira. Não existe mudança nenhuma, absolutamente nenhuma. Essas pessoas se acostumaram a vir à igreja. E repito, a igreja não é um lugar para acostumar-se, é um lugar para transformar-se a cada dia. Levante-se. Levante-se da sua vida cômoda. Levante-se, leia a palavra, permita que as palavras do Senhor Jesus penetrem o seu coração e na sua alma e que ela produza mudanças. Se você está frequentando uma igreja há 10, 20 anos e não mudou nada na sua vida, você precisa questionar a sua forma de ser cristão. Algo está errado, porque quando nós viemos à igreja, nós adoramos, nós ouvimos a palavra, Deus fala conosco a cada dia, a cada encontro, nós vivemos transformações. Se você vive o mesmo casamento há 20 anos, se queixando de tudo e não muda nada, você precisa repensar a sua forma de ser cristão, porque a cada vez que nós botamos o nosso olho na palavra e Deus fala conosco, Deus muda o coração do marido, Deus muda o coração da esposa, Deus muda a família. Se não existe mudança na sua vida, você precisa repensar a sua forma de ser cristão. E repito mais uma vez, igreja não é lugar para acostumar-se, e sim para transformar-se. Levante-se. Eu quero lembrar você a história do cachorro preguiçoso. Alguém, num posto de gasolina, percebia que tinha um cachorro gritando, num sofrimento, gritando. E alguém perguntou, por que esse cachorro está gritando tanto? E outra pessoa respondeu, porque ele se sentou numa tábua em cima de um prego. E perguntou, por que ele não levanta do prego e para com esse sofrimento, com essa dor? É porque ele é um cachorro preguiçoso. Ele prefere ficar sentado em cima do prego, reclamando, que levantar e receber o alívio de ter saído desse sofrimento. Nós encontramos nos dias de hoje pessoas que se queixam de tudo. Se queixa que o dinheiro não dá, se queixa que o trabalho não está bom, o marido que se queixa da esposa, a esposa que se queixa do marido, pais que se queixam dos filhos, filhos que se queixam dos pais. Nós precisamos transformar todos os nossos lamentos em decisões. A palavra do Senhor nos anima e diz, levante-se da sua comodidade, transforme todos esses seus lamentos em uma decisão, levante-se, coloque-se de pé, deixe a falsa paz da acomodação e enfrente os ventos contrários que vão trazer mudanças e transformações. Essa é a primeira ordem de Jesus àquele paralítico: levante-se, levante-se. A segunda ordem de Jesus é: pegue a sua maca. Aquela maca que era aquele objeto, instrumento que acomodava o sofrimento daquele homem, daquele paralítico, aquela maca que carregava os seus problemas, carregava o paralítico, agora estava sendo carregada por ele. Jesus estava dizendo para ele, olha, aquilo que acomodava os seus problemas, a sua dor, aquilo que acomodava tudo isso, agora será levantado como sinal de testemunho do meu poder. As pessoas vão olhar para você e não verão, mas você nesta maca, verão
verão essa maca sobre você, não verão mais essa maca carregando você, verão você carregando essa maca, e você assim vai testemunhar do meu poder. Jesus dá 3 ordens, a primeira é, levante-se, a segunda é, pegue a sua maca, aquele sofrimento que você tem, aquilo que simboliza o seu sofrimento, a sua dor. Jesus, Ele quer entrar na sua vida hoje, e Ele diz para você, pegue a sua maca, pega aquilo que simboliza o seu sofrimento, aquilo que detinha você, aquilo que prendia você, levante, carregue isso, para que as pessoas percebam que essas coisas não prendem mais você, essas coisas não carregam mais você, mas é você que carrega essas coisas para mostrar a todo mundo o meu poder. A terceira ordem de Jesus para esse paralítico é, vá para casa, na narrativa de Mateus. Vá para casa. Eu fico aqui imaginando a cena. Aquele conhecido pela sua família como paralítico, alguém sem mobilidade, de repente, alguém bate na porta daquela família e um familiar atende, abre a porta e vê o paralítico andando. E vê aquele paralítico entrando com as suas próprias pernas, entrando. O Senhor Jesus, Ele não fez um milagre apenas na vida daquele paralítico. O milagre do Senhor Jesus atingiu aquela família, Certamente aquele homem precisava de ajuda para ir ao banheiro, para ir ao lugar de refeições, para ir para a cama, e a partir daquele momento, a ação do Senhor Jesus teve efeito sobre toda a sua família. É por isso que Jesus diz assim, vá para casa, aquele que crê em mim será salvo, tu e a tua casa. É a palavra do Senhor, e a mensagem, o poder do Senhor Jesus também atingiu aquela família. Outra lição que eu aprendo aqui é que é muito fácil ser cristão fora de casa, sabia disso? É muito fácil ser cristão para um grupo de amigos que nós vemos de vez em quando. É muito fácil sermos cristãos para um grupo de trabalho que nós encontramos de vez em quando. Mas a grande dificuldade que nós temos é a de sermos cristãos dentro da nossa própria casa. Jesus está dizendo, vá lá na tua casa, mostre dentro da tua casa o que eu fiz na sua vida. É dentro da tua casa que você precisa mostrar o que Jesus fez na sua vida. É muito fácil ser cristão na igreja, é muito fácil ser cristão com pessoas que você vive em momentos, mas a grande dificuldade, o grande desafio que o Senhor Jesus deixa para mim e deixa para você é: seja cristão dentro da sua casa, mostre para o seu marido, mostre para os seus filhos, mostre para a sua esposa as transformações que eu estou realizando na sua vida. E é por isso que Jesus diz para esse paralítico: vá para casa, é lá que você tem que mostrar a diferença, a transformação que eu fiz na sua vida. Vá para casa. E nós entendemos que o paralítico obedeceu às 3 ordens do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu aprendo outra coisa muito preciosa. Sabe qual é? Não existe milagre sem obediência. Pastor, a Bíblia é quadradona, eu só escolho algumas coisas aqui, outras eu não quero uma carga de regras, de princípios sobre a minha vida. Isso não, eu só quero algumas coisas da Bíblia que são boas, aquelas partes que falam de amor, de misericórdia, de graça, isso eu quero. Mas quando fala da ira de Deus, quando fala da perdição, quando fala de outras coisas, pastor, isso eu não quero. Ok, se você pensa assim, eu preciso dizer para você uma coisa: você jamais provará o milagre do Senhor Jesus na sua vida, porque o milagre vem pela obediência. Se você olhar para João capítulo 2, onde Jesus faz o primeiro milagre de transformação de água em vinho, ali tem uma ordem: encham as talhas, os potes, e a ordem de Jesus é obedecida. Se você olhar para Êxodo capítulo 17, o povo está no deserto sem água, e Moisés fala com Deus, e Deus fala: Moisés, bata a vara, o seu cajado, numa rocha. Moisés poderia dizer: Deus, eu não
vou passar vergonha diante do povo, eu vou bater numa rocha, para quê? Rocha não tem água, ali não é rio, não é fonte, mas Moisés, sem questionar, ele obedeceu, e através da obediência ele viu o poder de Deus. Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro, diz os evangelhos. Ele fez o milagre, ele fez aquilo que era mais difícil, ele fez aquilo que era impossível aos homens, ele fez aquilo que era a sua especialidade, o impossível. Mas antes de fazer o impossível, ele pediu aos discípulos que fizessem o possível. Ele disse: tirem a pedra, e o morto saiu. E depois ele deu uma outra ordem: tirem as faixas. E todas as ordens de Jesus foram obedecidas. E depois veio então o milagre. Você quer ver milagres do Senhor na sua vida? Eles podem acontecer, sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo Deus. Os mesmos milagres registrados aqui podem acontecer na minha e na sua vida, mas jamais nós provaremos os milagres do Senhor se não estivermos dispostos a obedecer às suas instruções. Quantas pessoas que frequentam as igrejas de hoje vivem vidas miseráveis, vidas medíocres, afundados em dívidas, que pode viver uma outra vida, que não vão sair dessas dívidas, e clamam a Deus milagres, mas não estão dispostas a obedecer o que Jesus manda. Eu vou repetir para você: se você não está disposto a se curvar aos princípios da palavra, aos princípios do evangelho, em obediência, se você não está disposto a se inclinar e se render ao senhorio de Jesus Cristo, você vai viver a vida toda na miséria, mesmo dentro de um templo religioso, porque o milagre acontece na vida daqueles que obedecem à voz do Senhor Jesus. Levante-se, tome a sua maca, vá para casa. E o paralítico obedeceu. E Jesus cura a paralisia física, e Jesus cura a paralisia espiritual. Quantos paralíticos espirituais encontramos nos dias atuais? Pessoas cujo o movimento mais ousado que conseguem fazer na vida é vir de casa para a igreja e da igreja para casa, e nada mais acontece. Pessoas que estão atadas, paralisadas espiritualmente. Jesus olha para mim e para você e diz: levante-se, venha viver algo novo. Venha viver algo novo através da obediência. O paralítico obedeceu às 3 ordens do Senhor Jesus. E para finalizar, eu retorno um pouquinho na conversa de Jesus com os doutores da lei. Jesus diz assim: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? O que é mais fácil dizer? Certamente o mais difícil dizer era a coisa mais importante para a vida daquele paralítico. Certamente o mais difícil de dizer era: os seus pecados estão perdoados. Porque para dizer àquele paralítico: os seus pecados estão perdoados, Jesus Cristo, ele precisou vir ao mundo, ser humilhado, crucificado, derramar o seu sangue, ressuscitar ao 3º dia, vencer a morte. E hoje ele tem poder para olhar para todo homem, para toda mulher que nele crê, e dizer: perdoados estão os seus pecados. Aquilo que condena você por toda a eternidade, aquilo que tira você dos céus, da vida eterna, aquilo que leva você para o inferno, e de lá você não poderá mais sair. Esses pecados que atrapalham a sua vida eterna e atrapalham a sua vida aqui, Jesus tem poder para dizer a todo aquele que crê: seus pecados estão perdoados. E da mesma maneira que esse paralítico se encontrou com Jesus e teve a sua história transformada, a história daquele homem tomou um outro rumo. Imagine um homem caído numa maca, dependente,
E agora esse homem tem mobilidade, esse homem tem liberdade, um encontro transformador através do Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração. Você que me vê e me ouve nessa noite, você pode ter o mesmo encontro com o Senhor Jesus. E tem mais, você pode ouvir através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida nessa noite. Você pode ouvir da boca do Senhor Jesus: perdoados estão os seus pecados. Aquilo que te condena, aquilo que te aflige, aquilo que te traz culpa, aquilo que te traz sofrimento, esses seus pecados estão perdoados mediante o seu arrependimento e a sua fé no Senhor Jesus Cristo, a sua rendição ao senhorio de Cristo Jesus. Jesus pode olhar para você nessa noite e dizer: os seus pecados estão perdoados. Você gostaria de receber o perdão do Senhor Jesus? Você gostaria de se arrepender dos seus pecados e entregar o seu coração a Jesus? Você gostaria de ter um encontro com Jesus, assim como se encontrou esse paralítico e teve a sua história completamente mudada? O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus que fez esse milagre pode entrar na tua casa, pode restaurar o seu casamento, a sua família, a sua vida profissional, as suas finanças. Ele pode fazer milagres ainda hoje, e Ele quer fazer o maior de todos os milagres. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, para que em qualquer momento que você chegar lá na presença dEle, e o seu nome vai estar lá registrado, e você vai ouvir da boca dEle: venha, filho amado, para o descanso eterno. Ele está disposto hoje a dizer para você: os seus pecados estão perdoados. Ele morreu na cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele venceu a morte. Só Ele tem autoridade para dizer: os seus pecados estão perdoados. E hoje o Senhor Jesus Cristo, Ele quer molhar a pena do seu amor no sangue precioso de Cristo derramado, dele mesmo derramado na cruz, e escrever o seu nome lá no livro da vida, para que você, o dia que chegar à presença dele, ouça da sua voz, da sua boca: venha, filho amado, para o descanso eterno.